aluno, aluna, doutor, doutora, é com uma imensa satisfação que eu te recebo aqui na última aula do nosso curso de recursos. Finalmente aqui nós iremos concluir, depois de tanto sacrifício, depois de tanto estudar, você agora pode se chamar já de PhD no assunto de recursos. Com certeza você já é o melhor profissional aí da sua região na matéria dos recursos do CPC. Pode acreditar, você é um excelente ou uma excelente profissional, tá bom? Vamos começar então nossa aula? Nós iremos tratar agora dos embargos de divergência. Esse recurso é extremamente importante para o seu destaque profissional aí no mercado de trabalho. Então vem comigo que você vai aprender de forma fácil e rápida tudo sobre esse recurso. Comigo então, ó. Sua finalidade é evitar o quê? Divergências, Por óbvio, se o nome é embargo de divergência, ele vai evitar divergências. Divergências tanto de natureza material quanto processual. Aí aqui a gente pode pensar no quê? No Código Civil, no CDC, na Lei de Locação, enfim, todos os ramos do direito aí civil que a gente encontra dentro do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Quanto também processual, aí a gente tem o CPC, O nosso maravilhoso CPC que a gente está estudando. E essas divergências devem ser evitadas no âmbito do STF e do STJ. Então perceba que é um recurso que é exclusivo para você utilizar somente nesses tribunais. Ou seja, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Continuando aí a leitura, de modo que uniformize a jurisprudência. Então, esse recurso serve para uniformizar a jurisprudência do nosso país. Porque a gente sabe que a jurisprudência ela também tem um peso muito importante aí na hora que um juiz de primeiro grau, na hora que um tribunal vai decidir determinada matéria. Tá? A gente, como advogado, a gente também pode utilizar jurisprudência a nosso favor. Olha, senhor juiz, como é que o STJ pensa nesse assunto? Olha, senhor desembargador, como é que o STF, como é que o STJ está pensando nesse assunto? Então, acaba meio que vinculando um pouco das decisões judiciais, tá bom? Então, os embargos de divergência, eles vieram justamente para uniformizar o entendimento de determinada matéria, tá? Tanto de natureza material quanto processual. Para quê? Para que passe segurança para a sociedade sobre determinado assunto, tá? Por quê? A gente tem que ter segurança de que o Poder Judiciário vai decidir ou em favor ou contra a uma determinada matéria. Agora, se vira bagunça, a gente nunca tem certeza de nada, então aí como é que você vai ter uma segurança, Então serve justamente para isso. Continuando aí, ó. O seu cabimento se dá sempre que houver divergência de entendimento entre, olha só que eu vou grifar que isso aqui é importante, divergência de entendimento entre quem? Entre turmas ou outros órgãos fracionários do STF ou do STJ, tá bom? Bom, para a gente começar a encaminhar aqui o entendimento sobre os embargos de divergência, é necessário, primeiramente, aprender sobre a composição do STF e do STJ. Então vem comigo aqui na tela, olha só. Primeiro aí, o STF. Como que funciona lá a composição, A gente está falando de turma, mas aí de repente você fala, professor, mas turma, se o STF é composto com 11, como que tem turma? Como que tem órgão fracionário? O que seria isso? Olha só. O Supremo Tribunal Federal, ele é dividido em duas turmas, tá? Então lá existem duas turmas. Cada turma é composta de 5 ministros. E um deles, então esse daqui, ó, é o presidente da turma, tá? Um deles é o presidente da turma e os outros 4 faz parte dessa turma. Então lá no Supremo Tribunal Federal, nós temos aí a divisão em turmas. Primeira turma e segunda turma. O presidente do STF,
ele não participa das turmas, tá? Ou seja, ele é o presidente do Tribunal Federal. Então, ele não participa aqui das turmas. Mas cada turma tem o seu presidente, para não virar bagunça. Tudo bem? Então, aqui, a título de exemplo, tá? A gente poderia colocar a Rosa Weber, né? Weber, sei lá como é que você gosta de chamar ela. Ou aqui a gente poderia colocar aí o Alexandre de Moraes. A título de exemplo, tá, gente? Se você pesquisar lá no site do STF, procura lá turmas do STF, procura aí no Google, que você vai achar certinho a composição das turmas, quem é o presidente. Eu não vou trazer aqui para vocês, por quê? Porque pode ser que mude. E se mudar, o meu curso vai ficar defasado, né? Vai ficar desatualizado. Então, eu vou deixar aqui em branco, tá? Em aberto. Fica para você pesquisar como que tá a composição dessa turma. Além da turma, a gente tem o chamado plenário. O plenário é quando a gente tem a figura do presidente junto com as duas turmas. Então a gente forma aqui o plenário, que computando aí a gente vai ter os 11 ministros. Então essa é a composição do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente vai passar para a composição do Superior Tribunal de Justiça, que é muito maior, dado o número de ministros que comporta aí esse Tribunal Superior. Olha só, o Superior Tribunal de Justiça, ele é composto por 33 ministros, tá? Nossa, quanto ministro, hein, professor? Exatamente isso, são 33 ministros. Dentro do Superior Tribunal de Justiça, nós temos 6 turmas. E cada turma é composta por 5 ministros, tá bom? Então, ó, primeira turma, segunda turma, terceira turma, quarta turma, quinta turma, sexta turma. Dentre essas turmas, a gente também tem a divisão de sessão. Então, olha só, a primeira sessão, que é a sessão de direito público, vou anotar aqui embaixo, ó, direito público. Ela compõe aí a primeira e a segunda turma. A segunda sessão, que é de direito privado, ela compõe a terceira e quarta turma. E a terceira sessão, que é de direito penal, ela compõe aí a quinta e a sexta turma. Tudo bem? E quando a gente reúne o presidente, vice-presidente e demais integrantes das turmas, nós temos aí o plenário. Então, o plenário no Superior Tribunal de Justiça é quando se une os 33 ministros do STJ. Esse é o chamado plenário. Além disso, cabe ressaltar com vocês que dentre esses 33 ministros que nós temos no Superior Tribunal de Justiça, os mais antigos da casa do Superior Tribunal de Justiça compõem a chamada Corte Especial, tá? E a Corte Especial, ela é composta de 15 ministros, tudo bem? 15 ministros. Perceba, nós temos aqui vários modos de composição aí do nosso Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Então, o Superior Tribunal de Justiça ele é bem mais complexo do que o Supremo Tribunal Federal. Agora que você entendeu isso, fica muito mais claro para visualizar quando que você irá interpor os seus embargos de divergência. Olha só, imagine que as turmas, conforme a gente já leu aqui, ó, divergência de entendimento entre turmas ou órgãos fracionários. Então imagina que as turmas estão divergindo aí de entendimento, ou a sessão, as sessões, né, estão divergindo de entendimento, tanto aqui no Superior Tribunal de Justiça como as turmas aqui do STF. Então, no momento em que você estiver diante dessa divergência de entendimento entre as turmas ou entre os órgãos fracionários, como por exemplo, uma sessão está divergindo aí do entendimento da Corte Especial, você terá os requisitos de cabimento para interpor o seu embargo de divergência, tudo bem? Então agora que você aprendeu a visualizar isso, vamos para as 9
regras dos embargos de divergência, tá? Se você for efetuar a leitura da doutrina, fique à vontade, aconselho, efetue a leitura da doutrina, efetue a leitura do artigo, mas ao efetuar a leitura da doutrina, existe muita informação que por vezes é até um pouco desnecessária, né? Então o doutrinador muitas vezes enche de linguiça, que é o que a gente mais fala, e acaba prejudicando no seu entendimento. Então eu selecionei aqui as 9 principais regras que você deve cumprir no momento de interposição dos seus embargos de divergência. Belezinha? Então vem comigo, eu selecionei as regras mais importantes aí da doutrina. Olha só, primeira regra, é indispensável que exista nos embargos de divergência uma comparação entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Essa comparação deve ser demonstrada de forma analítica pelo recorrente com trechos do acórdão, bem como com os documentos exigentes aqui, ó, do parágrafo 4º do artigo 1043 do CPC. Tudo bem? Então perceba, não é tão fácil assim interpor os embargos. Você precisa demonstrar. Então olha só, lá na sua peça dos embargos, você precisa fazer uma comparação, demonstrar lá para os ministros que há essa divergência. E essa comparação, ela deve ser muito bem feita, muito bem detalhada. Então você pode fazer, conforme eu expliquei nos recursos anteriores, dessa seguinte forma, né, ó, você pode colocar uma do lado da outra, o teor mais importante dessa divergência. Olha só, senhores ministros, a turma tal, a primeira turma com a mesma matéria, ela disse isso. E a segunda turma, tratando da mesma matéria, disse isso daqui, ó. Então, olha aqui, ó, onde está a divergência. A gente está tratando do mesmo assunto, do mesmo caso fático. Então, olha aqui a divergência aqui, ó. Tá vendo? Então, deve ser demonstrado de forma analítica. Você pode colocar dessa forma que eu expliquei, você pode colocar também uma em cima e a outra embaixo, grifando, demonstrando ali os pontos importantes. Tudo bem? Bem como apresentar todos os documentos exigentes ali no parágrafo 4º do artigo 1043, que eu vou pedir para você efetuar a leitura, tá? Eu vou deixar o artigo aí na sua apostila. Além disso, nós temos aí como segunda regra que deve existir similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Então, não basta que a decisão ela seja divergente. Você deve provar para os ministros que existe uma semelhança fática, ou seja, o fato é o mesmo. O fato do acórdão paradigma, que é de outra turma, de outra decisão, é o mesmo fato do seu acórdão, tá? do seu processo. Então pensa assim, ó, você está lá discutindo sobre determinado assunto de direito do consumidor, tá bom? Então vamos colocar esse exemplo aí. Práticas abusivas de juros bancários. Aí você, no caso concreto, você deve encontrar, se você quiser interpor embargos de divergência, você deve encontrar uma decisão desse tribunal que também esteja tratando do mesmo assunto fático, ou seja, outro acórdão que está tratando de práticas abusivas de juros bancários, e aí você vai colocar uma decisão do lado da outra e vai analisar se elas são semelhantes ou se elas têm diferença. Se elas tiverem diferença, ou seja, divergência material ou processual, você consegue aí interpor os seus embargos de divergência. Mas a regra exige que exista aí uma semelhança, ou seja, uma similitude fática. Então os fatos devem ter semelhanças. Tudo bem? Não basta você estar lá discutindo prática de juro bancária e pegar um outro acórdão que está tratando ali
de um outro assunto super diferente, super nada a ver com aquilo que você está querendo impugnar. Os ministros não irão aceitar os seus embargos de divergência. Então se atente a isso. Tudo bem? Deve haver uma similitude fática. A gente tem como um terceiro requisito aí uma extensão disso que eu acabei de explicar, tá bom? O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em favor do conhecimento de embargos de divergência, então eles aceitaram embargos de divergência, quando quando esta divergência, quando a divergência recaiu sobre uma questão de direito processual civil. Então a gente tem aí um precedente sobre essa matéria processual, tá bom? De natureza processual. Então o próprio STJ já aceitou que nos momentos em que você estiver diante de uma divergência de matéria, ou seja, de questão de direito processual civil, você pode sim interpor os seus embargos de divergência. Então você estaria discutindo apenas a aplicação do direito processual civil, porque uma turma interpretou A e a outra turma interpretou que deve ser aplicado de modo B, tá bom? Mesmo que não tenha similitude fática entre os pressupostos de fato do processo. Então perceba, mesmo você estando diante de processos totalmente distintos, de fato distinto, então prática de juros abusivas, e você pega um processo lá que está discutindo sobre práticas abusivas de operadoras telefônicas que estão demorando para atender os seus clientes lá no saque, lá na linha lá de telemarketing. Eu coloquei um exemplo totalmente louco aqui, né? Mas dá para entender. Então, fatos totalmente diversos. Porém, você está discutindo ali não uma matéria fática, mas uma matéria processual. Porque uma turma acabou desconsiderando o recolhimento de preparo de um determinado recurso e a outra está falando que não, deve ter o recolhimento de preparo, tá? A título de exemplo aqui para vocês. Então a gente tem aí uma matéria de questão de direito processual civil. Então, a matéria fática pouco importa, a gente está discutindo aqui processo, aplicação da lei processual. Nesse caso, você consegue sim demonstrar os embargos de divergência. Mas lembrando que eu coloquei aqui, ó, essa decisão, ou seja, esse precedente do STJ não afasta a exigência de similitude fática, mas permite que nos casos de questão processual, essa similitude seja dispensável. Então, somente quando você for discutir questões de âmbito processual é que a similitude ela poderá ser dispensada. Se você estiver discutindo coisa de âmbito material, não adianta você querer colocar dois fatos diferentes, tá bom? Olha só, esse entendimento, coloquei aqui para você, ó, vem, ou seja, deriva do informativo 523 do STJ, da segunda sessão, desse julgado aqui, pelo relator e ministro Luiz Felipe Salomão, e também do informativo 490 aí do STJ também, tá? Aqui desse julgado, pelo ministro Massami e também pela relatora ministra Maria Isabel Galotti. Tudo bem? Então, bora para a quarta regra dos nossos embargos de divergência. Os embargos de divergência podem confrontar teses jurídicas do acórdão embargado e acórdão paradigma de processos de competência originária do STJ ou do STF. Aqui a gente teve uma extensão de possibilidade em comparação com o antigo CPC, tá? O antigo CPC não trazia essa possibilidade e a gente tem a novidade aqui no nosso atual CPC de 2015 que estendeu essa possibilidade de você utilizar acórdão de competência, de processos de competência originária do STJ ou do STF. Antes você só poderia utilizar como acórdão paradigma processos aí que estavam julgando recurso especial, recurso extraordinário, tá? Então só poderia usar esses acórdãos. Agora houve uma extensão que você pode pegar como acórdão paradigma para comparar com o seu acórdão, que você não está concordando com o acórdão recorrido,
Os de processo de competência originária do STJ e do STF. Nós sabemos que lá no artigo 105, olha só, vou falar do STJ agora, hein? Lá no artigo 105, inciso 1º da Constituição Federal, nós temos aí os casos em que os processos irão iniciar no STJ por ser de competência originária do STJ. Tudo bem? Então, peço que você faça a leitura desse rol. E no STF, nós temos aí o artigo 102, inciso 1 também da Constituição Federal, que trata dos processos de competência originária do STF. Então, dos acórdãos desses processos, você pode utilizá-los como acórdão paradigma. Para o quê? Para unificar o entendimento dessa determinada matéria e desse determinado assunto. Tudo bem? Então, fique sabendo que você pode utilizar aí os processos de competência originária, tá? Os acórdãos desse processo como o acórdão paradigma. Quinta regra aí nos diz que a divergência deve ser atual, não cabendo utilizar como fundamento nos embargos de divergência acórdão com entendimento que já foi superado pela jurisprudência do respectivo tribunal. Então não adianta você chegar lá e tentar interpor os embargos de divergência pegando como acórdão paradigma um acórdão que já foi pacificado ali no próprio tribunal. Tá? Um acórdão bem antigo, que já foi discutida a matéria, já houve até súmula, né, aí ou do STJ ou do STF sobre o assunto. Para o quê? Para pacificar, né, para que todos pudessem decidir da mesma forma. E aí você tenta pegar aí esse acórdão já antigo, que já está já pacificado, já foi debatido, já foi discutido e já foi entendido por todos. E aí você vai utilizar lá, você bonecão quer utilizar esse acórdão antigo. Não vai ser aceito. Você tem que pegar acórdãos atuais, né, para que você consiga debater de assuntos novos ali, enfim. Tudo bem? Então, a divergência entre esse acórdão paradigma e acórdão recorrido deve ser o quê? Atual e não antigo. Belezinha? Então vamos lá. Sexta regra. Não cabem embargos de divergência contra acórdão proferido pela Corte Especial do STJ, nem pelo Tribunal Pleno do STF. Aqui talvez pode dar um pouco de confusão em você, tá bom? Pode dar um pouquinho de confusão e depois eu vou voltar aqui para me explicar melhor para você. Mas eu vou tentar aqui, mas depois eu volto, tudo bem? Olha só, não cabem embargos de divergência contra acórdão proferido pela Corte Especial do STJ, nem pelo Tribunal Pleno do STF. Então, toda vez que a Corte Especial proferir uma decisão, um acórdão, você não pode interpor embargo de divergência nessa Corte Especial. Toda vez que o Tribunal Pleno do STF, ou seja, o plenário do STF, proferir uma decisão, você não pode se utilizar dos embargos de divergência. Tudo bem? Você só vai utilizar embargo de divergência quando houver divergência entre uma turma e o Tribunal Pleno. Então você está lá na primeira turma. Primeira turma julgou divergente do entendimento do Tribunal Pleno, aí você pode sim interpor os embargos de divergência. Agora, o oposto não pode acontecer, tá? Eu vou explicar para vocês melhor aqui depois. Olha só, próxima regra aí, sétima regra, é admitido o recurso de embargos de divergência contra acórdão que decide embargos de declaração. Então, no antigo CPC havia muito essa dúvida, né? Havia muito debate na doutrina se de fato haveria ou não possibilidade de embargos de divergência da decisão aí de um embargo de declaração, tá? De um acórdão que decidiu o embargo de declaração. E aí, nós finalmente tivemos aí a pacificação desse entendimento com o nosso atual CPC, que trouxe aí sim a possibilidade de utilizar embargos de divergência contra acórdão que decide embargos de declaração. Então você vai ter lá o acórdão, aí você opõe embargos de declaração e da decisão desses embargos de declaração você pode interpor embargos de divergência. Então perceba, vai ser um recurso atrás do outro, tudo bem? Embargos de declaração, eles podem ser opostos contra
o acórdão do recurso especial, do recurso extraordinário e também podem ser opostos em processos de competência originária do respectivo tribunal, seja o STF ou o STJ, que é o que eu acabei de explicar aqui, ó. Artigo 102, inciso 1 e artigo 105, inciso 1 da Constituição Federal. Tudo bem? E também, olha só que interessante, e também cabe embargos de divergência da decisão de acórdão que decide agravo interno. Então, o relator lá do STJ ou do STF que pegou ali o seu recurso extraordinário, o seu recurso especial e monocraticamente, através do artigo 932, proferiu uma decisão, você pode sim interpor um agravo interno para que os demais ministros, né, o órgão colegiado, possam apreciar também a matéria e, quem sabe, proferir uma decisão diferente do relator. E dessa decisão aqui, ó, do agravo interno do órgão colegiado, dependendo do teor dela, se ela tiver divergindo do entendimento de outras turmas ou do tribunal pleno, você pode sim interpor os seus embargos de divergência. Então você vai ter uma decisão monocrática, você interpõe um agravo interno, aí você vai ter uma decisão colegiada e dessa decisão colegiada do agravo interno, você consegue interpor aí os seus embargos de divergência, tudo bem? E a gente tem aí essa possibilidade prevista na súmula 316 do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Então, gente, por favor, tá vendo esses artigos, tá vendo essa súmula? Já abre seu Vademecum, já corre lá, já grifa para você depois tê-los como referência, tá? Na hora da prova da OAB, na hora da prova aí de um concurso, ou enfim, na hora de você estudar, que você estiver folheando, você vai, poxa, olha só aqui, tá grifado essa súmula, o que será que está significando? Você vai ler ela e vai relembrar aqui da nossa aula, da nossa explicação, tudo bem? Oitava regra aí, a gente tem que é irrelevante a existência ou não de unanimidade das decisões confrontadas, tá? Então pode ser que caia na sua prova, no seu concurso, se você só pode interpor embargos de divergência nas decisões unânimes. Não, pode ser unânime, pode não ser unânime, você tem aí a possibilidade de interpor embargos de divergência, tá? Então vamos lá, na primeira turma tinha 5 ministros. Aí dos 5 ministros, vamos colocar aí, 3 votaram que sim e 2 votaram que não, tá? Então você vai lá e interpõe os seus embargos de divergência. Precisa que os 5 digam que sim ou os 5 digam que não? Não, não precisa, não importa a unanimidade. O que importa é apenas o acórdão, tá? Só o teor do acórdão que importa para você interpor os seus embargos de divergência. Tendo um acórdão que está sendo divergente com outra turma ou com outro órgão fracionário do STJ ou do STF, você pode sim interpor os seus embargos de divergência. Beleza? Então, se cair na prova, você já vai responder e vai tirar um 10. Nona regra, né? Nona e última regra, a interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe, olha que maravilha de entendimento para você. Maravilhoso esse entendimento, ó. Interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Então a gente tem aqui a mesma regra dos embargos de declaração, né? O embargo de declaração, ao ser oposto contra uma sentença, ele interrompe o lapso temporal para a interposição de apelação. Da mesma forma, se você estiver lá no STJ, diante de um acórdão que, além de estar sendo divergente, esse acórdão está violando norma constitucional e você opõe os embargos de divergência, o lapso temporal para você interpor o recurso extraordinário, ele é interrompido, tá bom? Então, ao ser interrompido o lapso temporal para a interposição do recurso extraordinário, ele só irá voltar a ocorrer, tá? Do zero, tá? Então a contagem volta ao lapso inicial, ou seja, do zero, quando você for intimado do teor da decisão que analisou esses embargos de divergência. Então olha só o que está escrito aqui, ó. Vamos continuar a leitura. Por
qualquer das partes. Então, tanto você que está interpondo os embargos de divergência como o recorrido, vocês terão a benesse aí da interrupção do lapso temporal. Diante de tal regra, o prazo para interposição do recurso extraordinário só começará a ser contado da intimação do resultado da decisão que analisou os embargos de divergência, tá? O que eu acabei de explicar aqui para você. Bom, agora você aprendeu as 9 regras de extrema importância. Vamos passar para o procedimento, né? Agora que você já sabe tudo sobre os embargos de divergência, todas as regras principais para a sua interposição, vamos ver aí então o valioso procedimento. Olha só. Primeiro, que os embargos de divergência têm o prazo geral de 15 dias. Então, você vai interpor os seus embargos de divergência no prazo de 15 dias, tá? 15 dias. A petição dos seus embargos de divergência deve demonstrar a divergência, tá? Conforme a gente já viu nas regras anteriores. Lembrando que, além de mostrar de modo analítico a divergência, você deve respeitar o parágrafo 4º do artigo 1043 do CPC, tá? Continuando, o relator que receber aí os seus embargos de divergência poderá, conforme o artigo 932 do Código de Processo Civil, não conhecer, negar ou até dar provimento ao seu recurso de embargo de divergência. E contra essa decisão do relator, do STF e do STJ, cabe o agravo interno para o órgão colegiado, tá bom? Então, independente se você for o embargante ou o embargado, né, o recorrente ou o recorrido, dependendo ali do teor da decisão do relator, você tem a possibilidade de interpor o agravo interno. Tudo bem? Bom, agora que você aprendeu as regras gerais que é aplicado tanto no STF como no STJ, vamos estudar aqui, vamos só visualizar como que vai ocorrer esses embargos de divergência, tanto no STF como no STJ. Vamos começar aqui pelo STF, vamos lá. Se a divergência se der entre uma turma e outra, ou entre uma turma e o plenário, o julgamento será feito pelo plenário. Olha só que interessante. Então, se houver uma divergência entre a primeira turma e a segunda turma, tá? De processos que têm similitude de fatos, conforme você viu, que esteja tratando aí de questões de natureza material ou processual, se houver divergência entre a primeira e a segunda turma, o julgamento será feito pelo plenário, tá? Então, você consegue aí interpor os seus embargos de divergência para que o julgamento seja feito na onde? No plenário, que vai decidir aí acerca dessa divergência, tá bom? Perceba, você também pode ter aí, ó, conforme eu vou grifar para você, divergência entre uma turma e o plenário, tá? Então, vamos lá. O plenário interpreta que determinada matéria deve ser decidida de modo X, tá? Então, a gente tem aí essa jurisprudência do plenário. A primeira turma, contrariamente, diz que deve ser Y. Então, a gente tem uma divergência entre a turma e o plenário. E você está diante da turma. Então, você está lá, recebeu o seu acórdão, falou, peraí, a primeira turma está sendo divergente com a decisão do plenário. Então, você consegue, nesse caso, interpor os embargos de divergência. E aqui, nesse ponto, eu vou voltar lá naquela regrinha que eu falei para você que eu ia voltar, ó. Você lembra lá da regrinha de número 6? Olha só, não cabem embargos de divergência contra acórdão proferido pela Corte Especial do STJ, nem pelo Tribunal Pleno, ou seja, pelo plenário do STF. Agora vamos voltar lá na nossa explicação. Então a divergência aqui é entre a primeira turma e o plenário. Então, você está na primeira turma. O seu acórdão que você vai embargar de divergência, ele foi proferido pela primeira turma, tá? Então a primeira turma proferiu. E aí você, com esse acórdão
da primeira turma, você olha o acórdão lá do plenário. E percebe que existe aqui no plenário um entendimento divergente. Então perceba, é da primeira turma divergindo com o plenário, do menor para o maior, nunca do maior para o menor, tudo bem? É do menor para o maior. Então quem vence nessa batalha? O maior. Então aí você consegue interpor os seus embargos de divergência para que o entendimento do plenário X seja pacificado aí entre as turmas. Tudo bem? Vamos para o STJ agora. Se a divergência se der entre turmas, então vamos lá. Vamos riscar de novo aqui. Então a primeira turma diverge da segunda turma. Vou colocar outra cor aqui, ó. Olha só, entre turmas, continuando a leitura da mesma seção. Então a seção 1, a seção de direito público, tá? Então a primeira turma, em determinado assunto fático, diz que deve ser aplicado ou que deve ser entendido de forma X. E a segunda diz que deve ser entendido de modo Y. Opa, peraí que esse Y tá parecendo um X, né? De modo Y. Eita! De modo Y, assim ficou melhor. Então perceba que a gente tem aí uma divergência. Não pode essa divergência. Isso aí não causa segurança para a população, para a sociedade. Então, nesse caso, você pode sim interpor os embargos de divergência, tá? E quem é que será o competente para julgar aí essa divergência? A sessão em si, tá? Então a gente vai reunir toda essa sessão, todo mundo junto vai se reunir lá, ó. Todos os ministros dessa sessão vão se reunir, ou seja, 10 ministros vão se reunir para decidir acerca dessa divergência. Então tá lá, todos os ministros, e aí, o que a gente vai decidir dessa matéria? Aí vai virar aquela briga, aquela feira de peixe, não, nada disso, né? A gente tem aí um regramento interno de quem vai falar, como que vai decidir, é um por um que vai proferir o seu voto ali e vai pacificar esse entendimento. Continuando aí, ó, se entre turmas de sessões diferentes ou entre uma turma ou uma sessão com a corte especial. Então, peraí que a gente tem duas informações aqui. Então, a gente pode ter aí divergência de matéria entre a primeira turma da primeira sessão e, a título de exemplo, a terceira turma aqui da segunda sessão, tá? Vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó. Primeira turma em determinada matéria pensa X e na segunda sessão aí, a título de exemplo, a terceira turma, né, como a gente tem 6, essa turma pensa Y. Espera aí que a gente tem duas sessões que estão divergindo de entendimento do mesmo assunto fático, da mesma matéria, seja ela de natureza material ou processual. Então, como a divergência está existindo nesse caso entre sessões, tá? Entre a segunda sessão e a primeira sessão, quem é o competente para julgar? Quem está acima da sessão, que é a Corte Especial. Então, a Corte Especial será competente para se unir e pacificar o entendimento aí dessas duas sessões que não tomaram aí um posicionamento único, tá? Então, a Corte Especial vai unificar o entendimento, que é composta por 15 ministros mais antigos aí da composição do STJ. Tudo bem? E também quando houver divergência entre o entendimento de uma sessão e a Corte Especial, então a Corte Especial já proferiu já um entendimento Y e a sessão vai lá e profere entendimento X. E você está justamente nessa sessão, lembrando que é do menor para o maior, nunca do maior para o menor, que a gente volta lá na regra 6 do slide anterior, tá? Então você está aqui, ó, você tem um acórdão da primeira sessão que está dizendo que é X. E você estuda e vê que a Corte Especial já proferiu um acórdão dizendo que deve ser Y. Então, nesse caso, você pode sim interpor os embargos de divergência. E quem será competente para analisar isso? Novamente, a Corte Especial, que vai pacificar esse entendimento, tá? Conforme a gente lê aí, ó, se entre as turmas de sessões diferentes ou entre uma turma ou uma sessão com a Corte Especial, então uma turma
contra a Corte Especial de uma sessão, né? O julgamento será feito por quem? Pela Corte Especial. Tá? Então, cabe à Corte Especial pacificar esse entendimento. Beleza? Pessoal, a gente encerrou então o nosso curso. É com muito carinho que eu agradeço de coração de verdade, gente, de verdade. Isso aqui, pra mim, isso aqui é um sonho. Esse curso foi um sonho que eu tive desde quando eu estava no 4º ano da minha faculdade, de fazer esse maravilhoso curso para ajudar inúmeros alunos aí em todo o Brasil, tá? E você fez parte do meu sonho, você adquiriu esse maravilhoso curso, você chegou até aqui. E é com muito carinho, de verdade, que eu agradeço você, a sua participação, tá bom? Até aqui. Agradeço aqui você ter continuado, você ter vindo até o fim, você ter acreditado no meu potencial para te ensinar, você ter acreditado aqui nas nossas aulas e você está acreditando até agora e percebendo aí o quão profissional você se tornou, tá? E nada vai definir a minha felicidade de ter conseguido realizar aqui esse curso, de ter conseguido realizar esse sonho que, como eu disse, começou lá no 4º ano de faculdade. Então, minhas sinceras gratidões aqui por você ter ficado comigo nessas aulas, por ter confiado em mim, por ter adquirido esse maravilhoso curso, tudo bem? E eu espero que Deus te abençoe, seja você ateu, seja você quem for, independente da sua religião, da sua crença, eu espero que algo divino aconteça na sua vida, que Deus te abençoe, que o universo lhe retribua de todas as formas possíveis e desejo muito sucesso e prosperidade aí na sua carreira jurídica, tudo bem? E peço para você que, se possível, faça um comentário positivo, recomende esse curso para um colega seu que está tendo dificuldade, tá bom? Traz ele para cá para ele aprender processo civil com o professor Iago Nael. Pessoal, um grande beijo, um forte abraço e de bônus para vocês, eu vou fazer um módulo bônus que aos poucos eu vou incluindo aí vídeos sobre as perguntas mais pertinentes que vocês fizerem aqui nesse curso, tá bom? Então, mais uma vez, um forte abraço para vocês, um grande beijo e muito obrigado. E agora é com vocês no mercado de trabalho. Nos vemos no próximo curso que eu irei fazer para vocês também com muito carinho, que é o curso de execução. Então, se prepare que em breve você terá a oportunidade de adquirir mais um curso maravilhoso aí, para você se tornar o profissional agora de execução. Um forte abraço e até o próximo curso.